1, verso 3 e 4, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: louvado seja o nome do Senhor. Neemias, capítulo 1, verso 3 e 4. E disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro: lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E a palavra do Senhor aqui neste livro de Neemias nos mostra que alguém se importou com aquele povo. Alguém foi levantado e o nome dele foi Neemias. Ele poderia estar murmurando, ele poderia estar triste, mas não. Ele orou, ele jejuou e ele chorou perante aquele cenário. Ele não ficou indiferente. Existem pessoas em nosso meio que verá os problemas na igreja, em nosso meio, e apenas vai criticar. Não vai parar para orar, não vai parar para jejuar, mas vai apontar o dedo e criticar. Mas Neemias aqui ele vai nos ensinar algo diferente nessa noite, muito poderoso. Quem ama a obra de Deus não critica. Quem ama a obra de Deus ajuda a reconstruir. E é o que estamos fazendo nesta 8ª semana. Já passamos por 7 semanas reconstruindo desde o primeiro dia de campanha, a qual é nascido no coração de Deus, vindo em direção ao coração do nosso pastor esta campanha. Louvado seja Deus. Quando uma comunhão ela é quebrada, alguém precisa ter um coração disposto, e esse coração disposto se encontra dentro da igreja, mas nem muitas das vezes se encontrará dentro da igreja, porque muitos apontarão, muitos criticarão, e esse coração disposto necessita estar a restaurar, a perdoar, a unir novamente o povo e não fazer dissensão alguma. E Deus procura pessoas assim nesta noite, com um coração que perdoa, que une novamente o povo e não afasta. Pessoas que não espalham divisão no meio da igreja, mas que espalham reconciliação em nosso meio. Que se ajunta, não se espalha. Louvado seja Deus. A reconstrução ela exige a unidade, estarmos unidos. Louvado seja o nome do Senhor. E o capítulo 3 do livro de Neemias nos mostra algo muito lindo sobre a reconstrução. Cada família que reconstruía uma parte daquele muro, uns restauravam portas, outros restauravam torres, outros reparavam os muros, mas ninguém fez tudo sozinho, foi tudo em unidade, tudo junto, um com os outros. Isso nos ensina que a obra de Deus, ela é coletiva. Nós precisamos um do outro. Como eu posso assentar ao lado do meu irmão e ser hipócrita, falar que eu amo ele em Cristo Jesus, mas estou com o coração ferido, não o perdoo, não libero o perdão? Como eu assento à mesa do Senhor, tomo a santa ceia e estou com o coração trancado? Antes de tomarmos a ceia do Senhor, antes de fazermos qualquer coisa na casa do Pai, precisamos da reconciliação. Isso é uma nova reconstrução em nossas vidas. Louvado seja Deus. Aleluia. A epístola
de 1 Coríntios capítulo 12, verso 12. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Epístola de 1 Coríntios capítulo 12, verso 12. A palavra do Senhor nos diz assim: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Amém. A igreja ela é comparada a um corpo, unidos. O apóstolo Paulo de Tarso, ele usa essa figura do corpo humano para explicar como funciona a igreja do Senhor. O corpo humano, ele possui várias partes. Possuímos as mãos, possuímos os pés, possuímos os olhos e os ouvidos. Mas tudo um depende do outro. Se eu ficar só com uma perna, eu não consigo me equilibrar. Se eu ficar só com uma mão, eu não consigo fazer os meus afazeres. Louvado seja Deus. Se eu tiver só um olho, eu não consigo enxergar totalmente. Cada parte é diferente, mas uma depende da outra. E assim é a igreja do Senhor. Todos nós somos um diferente do outro, mas cada um de nós precisamos um dos outros. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Existem muitas pessoas, muitos ministérios, muitos dons que o Senhor derrama sobre a igreja dele, mas todos pertencem a um só corpo, e esse corpo é o corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Cada pessoa tem uma função importante no ministério. Aquele que tem o chamado para pregar, aquele que tem o chamado para ensinar, aquele que tem o chamado para louvar na casa do Senhor, aquele que tem o chamado de ser intercessor na casa do Senhor, aquele que tem o chamado de servir ao Senhor. E mesmo sendo funções diferentes, todas elas são importantes para o funcionamento da amada igreja do Senhor. Tudo isso é um corpo na igreja do Senhor. Isso nos ensina que ninguém é inútil diante da casa do Senhor, diante da obra de Deus. A igreja ela é um corpo. E quando um está ferido, o que está do lado vai até ele e o ajuda, estende as mãos. Isso é a unidade da amada igreja do Senhor. O olho não pode dizer à mão: eu não preciso de você. A mão não pode dizer ao pé: eu não preciso de você. Você não pode olhar para o seu irmão e falar: eu não necessito de você. Porque haverá um dia que você vai olhar para ele e vai falar: eu necessito da sua ajuda. E você não poderá falar não. Você estenderá as suas mãos, porque somos um corpo de Cristo. Somos unidos em Cristo Jesus. Quando cada um faz a sua parte com amor, a obra do Senhor, ela começa a crescer. Mas se há divisão, não tem como haver crescimento, não tem como haver união, não tem como haver comunhão na presença do Senhor. A unidade ela fortalece a igreja. Mas toda reconstrução ela vai ter uma oposição para enfrentarmos. Neemias no capítulo 4, versos 7 e 8. Neemias ele enfrentou Sambalate e Tobias. A palavra do Senhor diz no verso 7 e verso 8: E sucedeu que ouvindo Sambalate e Tobias
e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto iam crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começaram a tapar, e iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos, para virem atacar Jerusalém, e para os desviarem do seu intento. Quando os inimigos viram a reconstrução daquele muro sendo levantado, eles se levantaram contra aquele povo, se iraram contra aquele povo. Sanbalate e Tobias tentou desanimar o povo, tentou criticar a obra a qual eles estavam fazendo, tentou espalhar medo no meio daquele povo. E isso também acontece hoje em dia em nosso meio. Dúvidas, desânimos, críticas, mas não devemos baixar a cabeça. Devemos seguir ao Senhor Jesus, o alvo, e pedir fortaleza, e pedir discernimento da parte do Senhor Jesus. Quando Deus começou a restaurar aquela igreja, aquele lugar, o inimigo ele tentou derrubar de qualquer maneira aquela reconstrução, tentando abalar, trazendo intrigas, fofocas, mal-entendidos, orgulho, divisão entre o povo, porque ele sabe que a unidade ela libera o poder de Deus. Se não tem unidade, não tem como haver o poder de Deus agindo em nosso meio. Mas Neemias ele fez duas coisas importantes durante esta reconstrução. Ele orou a Deus, ele jejuou ao Senhor Jesus, ele não parou aquela obra, ele continuou trabalhando incessantemente nesta reconstrução. E não é diferente em nossas vidas. Dia após dia, vivemos uma reconstrução em nossas vidas. 7 semanas, a qual estamos sendo ministrados pelo tempo do Senhor em reconstrução. Começamos com a identidade de Cristo. E hoje já estamos falando da comunhão e a unidade do corpo de Cristo. Neemias, ele perante o Senhor orando, ele pôde ver que Deus começou a restaurar. Começou a restaurar vidas, famílias e a igreja. Podem surgir lutas dia após dia em nosso meio, mas isso jamais é um sinal de derrota para nós que somos cristãos e vivemos uma reconstrução em nossa vida. Aleluia! É um sinal que a reconstrução está acontecendo. É sinal que o poder de Deus está agindo em nosso meio. Louvado seja Deus. Quem quer reconstruir precisa vencer as batalhas dia após dia. Se você não enfrentar a batalha, você não será vencedor. Não pode deixar que o desânimo te vence, mas enfrentar o desânimo e se levantar e viver essa nova reconstrução. A unidade do Senhor, ela vai trazer a presença dele. O salmista no Salmo 133, como eu citei no começo, Salmo 133, verso 1, a palavra do Senhor vai dizer: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E é nesta noite que estamos tratando de unidade em Cristo Jesus.
Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A comunhão, ela agrada profundamente o coração do nosso Deus. As Escrituras Sagradas vai nos dizer que onde existe união, Deus ele ordena a bênção. Quando há unidade na igreja, o Espírito Santo de Deus se move. Aleluia. Os louvores têm mais unção. As orações têm mais poder. As vidas são transformadas quando tem união entre a igreja de Cristo Jesus. E vidas são transformadas através da nossa união, através da nossa comunhão em Cristo Jesus. Muitos querem viver o avivamento do Senhor Jesus, mas esquece que o avivamento, ele nasce em um ambiente de comunhão. Se não haver comunhão, não tem como haver avivamento do Senhor Jesus. E Cristo, ele é o fundamento dessa unidade. A palavra do Senhor vai nos dizer no livro de Efésios, capítulo 4, do verso 3 ao 5. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Efésios 4, do 3 ao 5. Procurando guardar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz, e há um só corpo, e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. A palavra diz: procurando guardar a unidade do Espírito. Nossa unidade não está em opinião, não está em gosto pessoal, não está em posição ministerial. Nossa unidade, ela está em Cristo Jesus. Todos fomos comprados pelo mesmo sangue na cruz do Calvário. Todos nós viemos porque o Senhor pagou um preço alto na cruz do Calvário. Todos pertencemos ao mesmo corpo de Cristo. Quando Cristo está no centro, a igreja permanece unida. E a unidade, ela é chamada de unidade do Espírito. Como diz aqui, procurando guardar a unidade do Espírito, em Efésios 4:3. É porque ela nasce do Espírito Santo de Deus. Quando deixamos o Espírito Santo de Deus nos guiar, vivemos em paz e em comunhão com Cristo Jesus. Neemias, ele conseguiu, diante daquele momento, diante da preparação, em oração e jejum, a edificação daquele muro, a reconstrução de uma nova história, no meio daquele povo. Em 52 dias, ele conseguiu reconstruir os muros de Jerusalém. E o que parecia impossível aconteceu, porque o povo de Deus decidiu trabalhar unido e não separado. Quando deixamos o nosso irmão de lado, estamos deixando de crescer em Cristo Jesus, sem a ajuda do nosso irmão. E hoje Deus, ele quer levantar pessoas que está disposto a dizer assim: eu não quero alimentar divisão no meio da igreja. Eu não quero espalhar contenda no meio da igreja. Eu quero reconstruir uma comunhão e a unidade no corpo de Cristo.
E quando a amada igreja do Senhor se une num propósito, em unidade, Deus começa a derramar avivamento. Os milagres acontecem, testemunhos surgem, vidas são restauradas diante do altar do Senhor, almas são salvas e libertas do cativeiro. Louvado seja Deus, porque a igreja unida, ela é cheia da presença de Deus, ela é cheia da graça de Deus. Então é algo que o Senhor nos ensina nesta noite, a reconstruirmos a comunhão, a reconstruirmos a unidade em Cristo Jesus, não caminharmos só, mas caminharmos lado a lado do nosso irmão. Se você sentir que o seu irmão está necessitando de uma ajuda, chame-o, converse. Mas muitas das vezes o próprio Espírito Santo de Deus nos incomoda a orar. Muitas das vezes não chegamos até a pessoa, mas intercedemos, jejuamos, e o Espírito Santo do Senhor trabalha ao nosso favor. A unidade do Senhor é isto, a comunhão do Senhor é isto, é estarmos lado a lado, sabendo que o nosso irmão necessita da nossa ajuda, e não desprezar, mas escutar a voz do Espírito Santo de Deus, e sermos guiados pelo corpo de Cristo. Se você deseja ser um reconstrutor nesta noite, da comunhão e da unidade do corpo de Cristo, louvado seja Deus. Assim como Neemias foi um grande reconstrutor na edificação daqueles muros, porque um muro ele precisa de um alicerce. Temos essas pedras aqui. Hoje eu sou um grande reconstrutor na presença do Senhor. Mas para essa pedra estar aqui firme, ela precisa de algo. Ela precisa de alguma coisa que a sustente. E este sustento é o Senhor Jesus. Este sustento que segura essa edificação, que nos mantém de pé, é o Senhor Jesus. Se não estamos com o Senhor Jesus, isso tudo cai. Se não estamos firmados na rocha, tudo cai. Esta é a unidade do corpo de Cristo. É um ajudando o outro, é um restaurando o outro. Porque este copo, ele não tem uma nova restauração. Mas nós, como corpo de Cristo, unidos em Cristo, temos a grande reconstrução, a partir que demos ouvido à voz do Espírito Santo de Deus, a partir que enxergamos que necessitamos da presença do Senhor Jesus, da unidade do corpo de Cristo. Se ficarmos desanimados, trancados dentro de nossos lares, e quando chega um irmão e diz: eu preciso fazer uma visita, e você rejeita, como que você vai se alicerçar na presença do Senhor? Como que você vai reconstruir-se na presença do Senhor? A comunhão, ela necessita ser reconstruída. Mas para que ela seja reconstruída, precisamos dar um passo à frente. Precisamos se firmar na presença do Altíssimo Deus. Amém. Se não nos firmarmos e nos posicionarmos diante da presença do Senhor, estamos dando brechas para que o inimigo cada vez mais
nos leve ao poço do abismo. Mas não é isso que Cristo quer para a amada igreja dele. Ele quer uma nova reconstrução. Ele quer que você cante o hino da vitória. Ele quer que você testemunhe o que Ele fez na sua vida. O cair é do homem, mas o levantar é do Senhor Jesus. Quando estamos com as mãos estendidas ao próximo, saiba que é a direção do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu já quero convidar a amada igreja do Senhor a se colocar sobre vossos pés. Glória a Deus. Eu quero dizer nessa noite, se você deseja ser alguém que promove a paz no meio da igreja, no meio do povo, que quer promover a união no meio da amada igreja do Senhor, que quer trazer o amor que um dia se esfriou, louvado seja Deus. Declare nessa noite, fale para o Senhor: Senhor, use a minha vida. Eu quero reconstruir esta comunhão e esta unidade que um dia em mim habitava. E esta unidade do corpo de Cristo será reconstruída, será restaurada. Eu já quero profetizar nesta noite no nome santo do Senhor Jesus, que Deus Ele vai restaurar relacionamentos, que Deus vai curar feridas que um dia foram abertas e deixaram cicatrizes. Glória a Deus. Que Deus vai levantar uma igreja forte e unida nesta noite. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu já quero neste momento orar com a amada igreja do Senhor. Um momento de reconstrução e unidade no corpo de Cristo. Eu quero convidar a amada igreja do Senhor a colocar as suas mãos sobre o vosso coração. Fechar os vossos olhos nesta noite. Sentir a presença do Espírito Santo nesta noite. Trabalhando e reconstruindo a sua comunhão e a unidade no corpo de Cristo. Louvado seja Deus. Pai amado e querido, Santo Deus verdadeiro, nós te louvamos e te agradecemos nesta noite por esta palavra, a qual sabemos que o Espírito Santo do Senhor está em nosso meio, Pai. E diante do teu altar, ó Deus, eu quero, ó Deus, apresentar a tua amada igreja, Pai. Nos colocamos diante de ti, diante desta palavra revelada pelo teu Espírito Santo, Pai. Mas eu quero te dizer, ó Pai amado, se há alguma divisão, alguma ferida, alguma mágoa em nosso meio, ó Pai, que o Senhor possa, ó Deus, estar restaurando, Pai. Que o teu Espírito Santo visite a cada vida neste momento, Pai. Que todo orgulho caia sobre terra, Pai. Que toda dissensão caia sobre terra nesta noite, ó Deus. E que só permaneça, ó Pai amado e Pai querido, a comunhão e a unidade do Senhor em nosso meio. Espírito Santo de Deus, assim como a tua palavra diz, que houve, ó Deus, Sambalate e Tobias para derrubar aquela edificação, Pai. Nesta noite, no nome santo do Senhor Jesus, Pai, esse Sambalate, esse Tobias caia sobre terra no meio da tua amada igreja, Pai. Que todo mal, Pai querido, todo levante, ó Deus, sobre a vida de cada irmão e cada irmã, ó Deus, a qual veio ouvir a tua palavra nesta noite, Pai, possa ser restaurado, ó Deus, tudo aquilo que foi quebrado, Pai. No nome santo do Senhor Jesus, ó Pai, eu apresento a Ti, Espírito Santo de Deus, o Teu povo, que veio Te adorar, que veio, ó Deus, Te
Mas eu te peço, ó Deus, neste momento, Pai, se há alguém em nosso meio, ó Deus, que precisa liberar o perdão, que precisa, ó Deus, ser restaurado, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, Pai, vai incomodando, Espírito Santo de Deus, e não permita, ó Deus, que saia, ó Deus, nesta porta, ó Deus, com o seu coração, ó Deus, aprisionado, mas que saia, ó Deus, com a leveza do Espírito Santo do Senhor, Pai. Nós estamos aqui, ó Deus, proclamando o santo nome do Senhor Jesus, Pai. Estamos aqui, ó Deus poderoso, diante desta campanha de 16 semanas, Pai amado. Já estamos na metade, Pai, e o Espírito Santo do Senhor tem nos ensinado a reconstruir, ó Pai amado, cada patamar, cada tijolo, ó Deus, de nossas vidas, Pai. Nós precisamos de um alicerce firme, Pai, para ficarmos firmes diante da Tua presença. Nós precisamos estar unidos em comunhão com o corpo de Cristo, Pai, diante da Tua presença, Pai. Mas eu já te peço, Espírito Santo de Deus, vai quebrando, ó Deus, todo jugo, todo peso, ó Pai amado, em nosso meio nesta noite, Pai. E aquele, Pai querido e Pai amado, que acompanhar, ó Deus, esta live, Pai querido, seja tocado pelo Teu Espírito Santo, Pai, e possa testemunhar nesta noite, Pai querido, todos aqueles, ó Deus, que estão presentes, ó Deus, diante da Tua casa, Pai. Pai querido e amado, esta campanha nasceu, ó Deus, no coração do Espírito Santo de Deus, Pai, e desceu, ó Deus, ao coração, ó Deus, do anjo da Tua igreja, Pai. Eu venho te pedir, ó Deus, que o Senhor continue nos direcionando, Pai, que o Senhor continue, ó Deus, nos guiando, Pai querido, nos fortalecendo, Pai. Cada Deus, Pai amado e Pai querido, pré-leitor, a qual, ó Deus, foi, ó Deus, chamado, ó Deus, neste altar, para trazer a Tua palavra de reconstrução, a qual o Espírito Santo do Senhor tem, ó Deus, derramado, ó Deus, a Tua palavra, o Teu Espírito Santo, o Teu direcionamento, ó Deus, para a Tua amada igreja, Pai. Tu sabes, ó Deus, o que cada um necessita, cada reconstrução, ó Deus, a qual, ó Deus, estas semanas passamos, Pai. O Senhor continue, ó Deus, nos guiando, Pai. O Senhor continue, ó Deus, nos sustentando, ó Deus. Eu te peço nesta noite, Espírito Santo do Senhor, guarde o Teu povo, livre o Teu povo, ó Deus, de todas as astutas ciladas do inimigo, Pai. E quando o desânimo, ó Deus, bater, ó Deus, sobre, ó Deus, as nossas vidas, o Senhor, ó Deus, afaste, ó Deus, o inimigo e traga fortalecimento, Pai querido. Vai operando os Teus milagres, Pai querido e Pai amado, derramando, ó Deus, os Seus dons, os Seus ministérios, ó Deus, em nosso meio, no nome santo do Senhor Jesus. E toda a amada igreja do Senhor glorifique e exalte ao santo nome do Senhor, porque Ele se faz presente em nosso meio. A visitação do Espírito Santo do Senhor só acontece quando estamos no lugar, quando invocamos a presença dEle. E nessa noite não é diferente. Ele se faz presente em nosso meio, Ele está em nosso meio, mas Ele necessita que estamos com o coração aberto, com as nossas mentes abertas, para recebê-lo. Esta palavra no nome santo do Senhor Jesus. Deus abençoe a amada igreja do Senhor, no nome santo de Jesus. Glória a Deus. Salve a amada igreja do Pai do Senhor. Amém. Amém. Deus continue abençoando a vida, o ministério do pastor Jefferson também, abundantemente, da sua família, em nome de Jesus. Uma palavra, mas não tenho o que falar, na verdade. Eu quero dar as considerações finais. Na sexta-feira nós temos a teologia. O que eu falo, irmãos? Muita gente com rejeição. A gente fala sobre sintomas que a rejeição traz na palavra, mas o pessoal não vem. Uma coisa eu não posso querer, a cura da pessoa, ela tem que querer. Ela tem que querer. Não dá para eu querer. Então a pessoa tem que querer. Tem que ver o quanto ela investe nisso. Sabe quando vai ter uma outra palavra assim?
Então, amados, Deus tem nos dado a oportunidade. Olha que palavra que foi nessa noite. Quem não veio, perdeu. Eu vejo pela live. Não é a mesma coisa. Perdeu a palavra. Né? Então, uma palavra gloriosa. É nós, amados. É nós que temos que saber o quanto nós queremos. Né? Domingo nós vamos no monte de manhã. Nós saímos daqui da igreja às 8h30. Vamos lá, é um culto ali no monte. A gente vai cantar alguns louvores, orar um pouco, tá? Ali em Mauá. Por isso que a gente faz um domingo sim, domingo não. Às 8h30, lá com umas 10 horas, nós estamos vindo de volta. Amém, amados? Então, quem quiser. Domingo é batalha, né? Cura e libertação, tá, amados? É um culto mais forte. Deus me deu uma palavra no domingo. Que eu nem sei como que eu vou pregar, mas se Ele deu, né? Amém, amados? Tá? Vai ser pesado o negócio. Vai dar assistência. E o que o pastor falou aqui nessa noite, amados, o povo de Deus só perde para o povo de Deus. Quando o inimigo queria derrubar, ele fazia a tribo de Dan contra Efraim, a de Efraim contra Judá, a de Judá contra Benjamim, e na verdade, derrotava o outro. É assim que acontece. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Pastor, mas as pessoas são contra mim. Deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa se preocupar quem é contra você, irmão. Amém? Glória a Deus. Porque se você está na presença de Deus, Deus não vai te deixar enganado. Aleluia, é verdade, Deus. Esses dias, uns 20 dias atrás, eu tive uma visão de uma pessoa falando de mim. Sabe por que Deus me mostrou? Deus não mostrou porque Deus quer fazer divisão, ou para eu ficar chateado com aquela pessoa, porque Deus sabe que eu não vou ficar chateado, e nem vou confrontar, vou continuar tratando do mesmo jeito. Mas sabe por que Deus mostra? Porque às vezes o nosso coração está inocente quanto a pessoa, só que a pessoa não está com o coração inocente quanto a você. Então Deus só mostra para dizer assim, seu coração está inocente, então fica atento. Só para isso, amados. Então, se você está na presença de Deus, Deus não vai te deixar. Você não precisa se preocupar. Deus não vai te deixar enganado. Amém, amados? Não vai deixar você enganado. Agora, uma coisa é Deus mostrar, a outra coisa é você ficar imaginando. Mas a Tamires, não sei não. Então, a outra é você ficar imaginando. O que muitas vezes falha são as nossas imaginações, amados. A gente pensa que a pessoa está contra e a pessoa está dormindo e a pessoa nem está pensando em nós. Então cuidado, porque na verdade muitas vezes ninguém está contra nós não, mas é a nossa imaginação. Então uma coisa é Deus mostrar, a outra coisa é você ficar imaginando. Amém, amados? Amém. Deus abençoe, pastor Jefferson, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar a Deus, vai louvar? Vai louvar? Vamos orar a Deus, amados. O pastor já orou. Fique com essa palavra. Promova, amados. Seja um pacificador. Não joga mais gasolina, não. Já tem gente para jogar gasolina. Sabe como chama Abacuque? Abacuque chama aquele que abraça. Amém? Então que nós possamos ser um Abacuque, irmãos. Não ficar jogando gasolina. Não seja um pacificador. Eu não consigo ser um pacificador. Então, irmão, também não joga gasolina. Amém? Se não é um pacificador, mas também não joga gasolina, irmão. Né? Não consigo ajudar, então também não taca fogo. Porque o problema é que às vezes a gente faz, comenta com um, comenta com outro, comenta com outro. Aí o que estava fortalecido, irmão, ele já começa a enfraquejar. Ele já começa a fraquejar, estava fortalecido, começa a fraquejar. Querido Deus, nós ouvimos a Tua voz nessa noite, ó Pai, mais uma vez. Como todos que aqui subiram, como todos aqui que ainda vão subir, assim como teu filho, o pastor Jefferson, falou nessa noite, ó Pai, Deus amado, Deus querido, que estamos na metade do muro, Pai, na metade, meu Deus amado, da reconstrução. Nós vamos guardar essas ministrações para a nossa vida, Pai. Meu Deus, o teu nome será glorificado e o teu Espírito nos fará lembrar no momento certo, meu Deus amado, em nome de Jesus. Agora, Pai querido, queremos dar um louvor, adoração ao Senhor e nos leve em paz aos nossos lares, ó Deus. Continua enriquecendo o teu filho no ministério da palavra, Pai, em nome de Jesus.
assim nós oramos e te louvamos em nome de Jesus. Amém? Amém. Cadê o presbítero Márcio? Não sabe? Mas tá bem. Não, porque é aniversário do varão hoje, né? Você viu, ele não veio para não pagar pizza para nós, viu? E eu não tô fazendo distinção aqui não, viu? Mas ele não veio para não pagar pizza para nós. Amém, mas que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja e permaneça na igreja do Senhor. Todos digam amém. Vamos louvar a Deus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração ensinado por Jesus, como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, descansando a glória do Senhor. Uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti. Precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração ensinado por Jesus, como fruto desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos, assim bem ajustados,